Olá a todos! Nessa aula vamos falar sobre o experimento de Michelson-Morley, continuando o nosso estudo sobre a relatividade especial. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bom, recordar é viver. Na aula anterior, nós fizemos uma introdução à relatividade especial, discutindo os domínios da mecânica, tanto do ponto de vista da escala de tamanho, do mundo microscópico e do mundo macroscópico, quanto em termos de velocidades, o que são baixas e altas velocidades, comparadas a que velocidade de referência, que é a velocidade da luz no vácuo. Então discutimos alguns movimentos, algumas velocidades que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são consideradas altas velocidades, mas que do ponto de vista da mecânica é ainda baixas velocidades e você não tem nenhum efeito relativístico visível, ou a depender da precisão com que você precisa, você não necessita recorrer à relatividade especial. Bom, mas vamos a um contexto, para contextualizar, porque os problemas não começam na tentativa de descrever movimento com velocidades maiores. O problema tem outra dimensão. Você tem o eletromagnetismo juntamente com a ótica, consolidado no que chamamos agora de eletromagnetismo, descrito pelas equações de Maxwell, que é uma teoria muito bem consolidada, do ponto de vista que descreve os experimentos, faz previsões que são confirmadas, então tem um conjunto de resultados experimentais muito robusto. Então essa teoria é muito consolidada, tal qual a mecânica clássica, que também é uma teoria muito consolidada. Então, onde os problemas começam? Veja, nós temos um sistema de referência, e eu vou agora aprofundar, nós vamos estudar um pouquinho os fundamentos da mecânica clássica para entender onde ela falha. Então você tem um sistema de referência S, um outro sistema S', que tem uma velocidade relativa, tal como descrevemos no vídeo anterior, e nós podemos elaborar esse princípio de relatividade na tentativa de descrever um evento físico que ocorre a despeito do referencial que ele que se usa para caracterizar as suas coordenadas, a sua localização no espaço e no tempo. Então eu quero, dado que eu tenho uma caracterização desse evento físico em um determinado sistema, como eu posso fazer a transformação para um outro sistema, no caso S'. Isso vai nos levar às transformações galileanas. Então, dado um certo evento físico que ocorre no ponto P num certo instante, que é o instante T para o sistema S e no instante T' para o sistema S'. E aí a gente pôde deduzir essas equações, que são as transformações de Galileu. Muito bem, e verificamos que a mecânica ela é invariante. As leis da mecânica clássica são invariantes sob transformações de Galileu. Então eu não tenho nenhum referencial privilegiado. Em qualquer referencial as leis da mecânica valem e descrevem o evento. E o eletromagnetismo não é invariante sob transformações de Galileu. Então vimos esses dois resultados. Em um, eu não tenho referencial privilegiado. Em outro, parece que deveria haver um referencial privilegiado se as transformações de Galileu, se o princípio de relatividade de Galileu ou newtoniano, se esse princípio é de fato o princípio que está por trás também do eletromagnetismo. Então a gente viu que as leis de Newton são invariantes, são as mesmas, e então a gente depois desenvolveu a ideia e a pergunta do eletromagnetismo. E a gente viu que essa equação de onda eletromagnética, ela escrita ou descrita no sistema S, ela tem uma forma alterada no sistema S'. Você vê aqui que eu tenho derivadas del x, del y, del z, del t, e aqui eu tenho del x', del y',
zelinha e telinha. Né? E aqui eu tenho um termo que não continha, eu tenho um outro fator aqui multiplicando essa derivada que também não tinha antes. Ou seja, a forma é modificada e com isso nós concluímos que o eletromagnetismo não é invariante sobre transformações de Galileu. Ou seja, deve haver um referencial privilegiado. Referencial esse que a velocidade da luz nesse referencial seria c, né, a velocidade da luz no vácuo, e em outros referenciais você vai ter valores distintos da velocidade da luz. Muito bem, então essa é a conclusão, né? Uma teoria, a mecânica clássica, é invariante sobre essas transformações e o eletromagnetismo não é. E aí algumas possibilidades foram conjecturadas. A primeira é que o eletromagnetismo, as equações de Maxwell estariam incorretas. Né? A teoria apropriada do eletromagnetismo deve ser invariante sobre transformações de Galileu. Ou seja, essa hipótese, essa conjectura, essa possibilidade dá peso às transformações de Galileu e com isso você fala, bom, eu tenho que alterar o eletromagnetismo. Porém, essa teoria descreve muito bem os resultados experimentais. Então esse aspecto é um aspecto em contrário, né? É um aspecto contra essa possibilidade, essa hipótese. Outra possibilidade, a relatividade de Galileu, que são as transformações de Galileu, né, se aplicam à mecânica clássica, mas não se aplicam ao eletromagnetismo. Essa teoria, o eletromagnetismo, deve possuir um sistema referencial privilegiado. E aí há a introdução desse conceito chamado éter, né? E nesse referencial privilegiado, o éter está em repouso. O éter é o meio propagador, meio pelo qual a onda eletromagnética se propaga. Nesse referencial, o éter estaria em repouso. Em qualquer outro referencial, né, você teria o efeito do vento do éter, você teria um movimento relativo com relação a esse éter e por isso você teria alterações do eletromagnetismo quando você faz a relatividade de Galileu. Essa segunda hipótese é a hipótese que nós vamos considerar para essa aula de hoje, né? E a terceira hipótese é de que existe um princípio de relatividade para ambos, em que ambas as teorias serão invariantes sob esse princípio de relatividade. Esse princípio de relatividade não seria o de Galileu, não seriam as transformações de Galileu, seria um outro princípio de relatividade a ser desenvolvido, né? Agora, essa abordagem, essa hipótese necessitaria mudar as leis da mecânica. Ora, se eu vou pensar num outro princípio de relatividade que satisfaça ambos, mas eu já tenho o princípio de relatividade que está por trás da mecânica clássica é o de Galileu. Se eu vou pensar que existe um outro, então as leis da mecânica deverão ser modificadas. Né? Seria necessário modificar as leis da mecânica. Ou seja, a hipótese 1 e a 3, né, precisariam modificar duas teorias bem estabelecidas e consolidadas. A primeira, o eletromagnetismo, e a terceira, modificar as leis da mecânica. Pois bem, então a pergunta agora, né, quem é esse éter? Né? Quem seria esse éter, esse meio propagador? Veja, 40 anos antes de 1900, né, estou falando 1900 porque 1900 é quando é o período em que foi desenvolvido, 1905, os postulados de Einstein e a teoria da relatividade especial. Então esse período de 45 anos antes da relatividade especial, você já tinha as equações de Maxwell consolidando o eletromagnetismo e a ótica, né? Então, dadas as equações de Maxwell, tanto na sua forma diferencial quanto na sua forma integral, você consegue deduzir, você consegue encontrar as equações das ondas eletromagnéticas. Pois bem, como eu já disse, essa teoria, o eletromagnetismo, está bem consolidado, você tem vários resultados experimentais mostrando a robustez dessa teoria, né, baseada nas equações de Maxwell, e como vários experimentos sobre propagação de ondas envolvem, né, um determinado meio propagador das ondas, era natural supor que a luz também precisasse de um meio para se propagar.
Daí vem a introdução desse éter. Esse é o conceito do éter, né? Algo que permeia todo o espaço e que tem densidade desprezível, você não vê efeito gravitacional, né? E a interação com a matéria também é desprezível. Você não tem interações das partículas com esse éter, com esse meio propagador das ondas eletromagnéticas. Tá, então você tem a introdução do conceito do éter e, veja, o eletromagnetismo não é invariante sob transformações de Galileu, né? Então, existe um referencial privilegiado, né? Se algo é invariante sob transformações de Galileu, então você não tem nenhum referencial privilegiado, né? Mas como o eletromagnetismo não é invariante, então você tem um referencial privilegiado. E note, a Terra, que está em movimento translacional de 30 km por segundo ao redor do Sol, ela também deve se mover com relação ao éter, né? Esse éter está em repouso no referencial privilegiado, né? Então você pensa que a Terra tem um movimento translacional e então ela também deveria ter um movimento com relação ao éter. É uma hipótese. Agora vamos desenhar isso, vamos representar isso. Então veja, eu tenho um referencial em que o éter está em repouso e eu tenho a Terra, e a Terra tem um movimento com relação a esse éter, né? Vamos fazer o replay um pouco mais em câmera lenta, né? Então você tem, se você tem um referencial em que o éter está em repouso, a Terra, que se move a 30 km por segundo ao redor do Sol, também deve ter um movimento com relação a esse éter, né? Ou, do ponto de vista de a Terra, no referencial da Terra, o éter se move com relação a esse referencial da Terra, né? Ou seja, veríamos um vento, nós teríamos a velocidade do éter do nosso ponto de vista, para o nosso referencial. Agora veja, os esforços para observar o movimento relativo da Terra, né, com relação ao referencial do éter, falharam, tal como mostra o experimento de Michelson-Morley, né? E esse é o nosso objetivo. Então, você não vê evidências do éter, né? E então nós teremos que encontrar um outro caminho, talvez aquela segunda possibilidade que foi colocada, ela não é a possibilidade correta para descrever, para resolver o problema, mas a terceira pode ser, né? A terceira que precisa rever a mecânica. Então, esse é o Michelson, né? Que na verdade é o Belchior, né? Esse rapaz latino-americano, e esse é o Morley, que na verdade é o filósofo e professor Clóvis de Barros Filho, né? Então esse aí para esse experimento foram denominados Michelson e Morley. Em 1881, o Michelson fez o seu experimento, né? A ideia do interferômetro para fazer esse tipo de medida é do Michelson, até onde se sabe. Em 87, com a colaboração, com a assistência do Morley, eles realizaram um outro experimento, e esse sim é o que nós vamos apresentar como tendo resultados importantes, né, a respeito da velocidade da luz. O Michelson foi prêmio Nobel em 1907, né, bastante tempo depois, 20 anos depois, ele foi prêmio Nobel em física. O Morley não. O Morley fez assistência a ele e, pelo visto, o comitê do Nobel não achou que não deveria dar o Nobel a ele. Muito bem. A experiência ideal para observar o sistema absoluto, né, o sistema em que o éter estaria em repouso, né, a experiência seria da seguinte forma: você deveria medir a velocidade da luz em diferentes referenciais inerciais, né? Você vai fazer a medida da luz em diferentes referenciais. E depois você vai comparar se essas velocidades são distintas, né, ou não. Se são distintas, se forem distintas, daí
você vai tentar encontrar evidência para o sistema no qual a velocidade seria c. Seria aquele valor máximo para a velocidade da luz, que é o valor teórico também que vem da teoria das equações de Maxwell, do eletromagnetismo, né? O previsto pela teoria eletromagnética. Porém, medir diretamente a velocidade da luz em diferentes referenciais, né, não resulta em uma medida com a precisão necessária para testar a hipótese do éter, para testar a hipótese de haver um vento, né, que, dependendo de como se faz o experimento, se o vento estará em contrário à velocidade da luz ou a favor, né, você não teria precisão suficiente para testar essa hipótese, né? Para testar, você precisa de uma maior sensibilidade, né? Você tem que ter uma precisão maior. Então, só para ter uma ideia, se nós supormos que a velocidade do éter, esse vetor v, é igual à velocidade orbital da Terra, aquela velocidade translacional em torno do Sol, né? Que é uma velocidade alta, 30 km por segundo. Então, se supormos que o éter está então repouso no referencial do Sol, né, e a Terra está em movimento com relação a esse referencial com uma velocidade de 30 km por segundo, que significa 30 mil metros por segundo, quando você faz a relação da velocidade desse éter com a velocidade da luz no vácuo, que vai ser 30 mil por 300 milhões, né? 3 10 a quarta por 3 10 a 8, você vai ter um fator 10 a 4 no denominador, que é 10 a menos 4. Claro, uma velocidade, quando a gente fala em velocidade v por c, é uma velocidade adimensional, né? É uma relação, na verdade não é uma velocidade, é uma relação entre a velocidade do que se está analisando com relação à velocidade de referência, que é a da luz no vácuo. Então você tem um fator de 10 a menos 4, né, comparado com a velocidade da luz. Então você precisa ter uma boa resolução, uma boa precisão para poder perceber um fator que, considerando o vento do éter uma velocidade bem alta, a proporção para a medida, para se perceber essa hipótese, é de 10 a menos 4. Né? Então, se for menor do que 30 km por segundo a velocidade, o efeito será naturalmente menor ainda. Tá? Então, você precisa de uma grande sensibilidade. Daí vem a ideia do Michelson de construir um interferômetro. Né? O que é interferômetro? Ele utiliza a interferência de ondas, né, que vai fazer um padrão de uma interferência construtiva ou destrutiva, a depender das fases das ondas que estão interagindo. Né? Então você tenta extrair informações, obter informações a partir do padrão de interferências que será construído, que será obtido. Né? Então, algumas considerações e suposições aqui para esse experimento. Primeiro, o interferômetro é fixo na Terra. Segunda, o éter, a hipótese o éter está fixo em relação ao Sol. Então, a Terra e o interferômetro que está fixo na Terra se move através do éter com uma velocidade de 30 km por segundo, tal como discutimos no slide anterior. E terceira, por hora nós vamos desprezar o movimento de rotação da Terra. Depois esse movimento será incluído na análise, na realização e na análise dos resultados do interferômetro de Michelson-Morley. Então, por hora, o movimento de rotação da Terra não será considerado. Pense que você tem uma fonte de luz e você vai utilizar um espelho que ele é semi-prateado, né? Então ele vai refletir uma parte da luz e outra parte da luz será transmitida por ele. Você tem um outro espelho, M1, esse espelho é totalmente, plenamente prateado, então ele vai refletir toda a luz que incide sobre ele, e um outro ainda, um M2, um outro espelho da mesma forma que M1.
orientado num ângulo de 90 graus com o primeiro, né? E você tem um detector, um telescópio, onde você vai observar a franja de interferência obtida, né, devido à diferença de fase, a possível diferença de fase entre os feixes que incidirão sobre esse detector, sobre esse telescópio. E você tem a hipótese de haver um vento do éter, né, que aqui na Terra sentiríamos o vento do éter, né, o vento dessa substância que foi conjecturada, né? Ou seja, temos essa hipótese. Então você tem uma fonte de luz, né? Essa luz incidirá sobre esse primeiro espelho que, em parte, fará com que a luz seja transmitida e uma outra parte refletida, né? Para o primeiro, para M1 e para M2, né? Respectivamente. Esses feixes, então, retornarão para o espelho semi-prateado, né? E uma parte desse feixe aqui que veio do M1 será refletida e virá para o detector. E uma parte do que foi transmitido do que vem do feixe que veio de M2 incidindo sobre M será transmitido e chegará também ao detector. E você terá possivelmente um padrão de interferência. E é esse padrão que iremos investigar. Eu vou fazer uma modificação exagerada, né? Porque, de fato, o que você tem é um espelho com 45 graus e esses outros dois espelhos não estão exatamente com 90 graus com relação um ao outro, né? E não são tão perpendiculares em direção ao feixe. Né? Você terá um pequeno ângulo, né? Está exagerado aqui, e então você vê uma certa abertura, né? E aí sim eles vão interagir e vão caminhar, né? Incidir sobre o detector, fazendo o padrão de interferência aqui. Aqui haverá a interferência entre esses dois feixes. E claro, eu vou mostrar também que esse é um arranjo bem simples. O experimento de Michelson-Morley utilizou vários desses espelhos para que o caminho fosse maior. A gente vai ver que é importante o caminho óptico, o caminho pelo qual a luz percorre, seja grande, seja maior possível, isso já relacionado à questão da precisão, né? Então você vai ter um padrão de interferência construtiva ou destrutiva dependendo da diferença de fase dos dois feixes, né? Como eu disse, a superfície do espelho M, né, semi-prateado é inclinada de 45 graus e o M1 e M2 formam ângulos retos, mas não exatamente ângulos retos, tá? E observamos um sistema de franja no telescópio, né, no detector. Eu vou voltar para o arranjo mais retilíneo e vamos discutir agora as franjas, né? Eu fui pegar umas imagens de franja e me deparei com essas imagens desse filme que é um clássico, né? Mas a franja que eu queria mostrar está aqui e você tem uma mira, né? Porque nós vamos ver, talvez, né, será visto modificação nesse padrão de franjas, né? Então você tem aqui uma linha de mira e a depender dos efeitos que serão adicionados aqui nesse interferômetro, a gente poderá ver uma modificação nas linhas, talvez um deslocamento das linhas dessas franjas. Ok, então vamos agora calcular a diferença de fase entre os feixes 1 e 2. Né? Feixe 1 eu estou chamando esse feixe, né, que incide sobre M1, que vai de M para M1 e volta. E o feixe 2 é o feixe que vai de M para M2 e retorna. Tá? Essa distância, esse braço do interferômetro é L1, né? E esse braço, essa distância de M até M2 é L2. Então, essas são duas distâncias que vão ser importantes para
determinarmos esse tempo para o feixe 1 ir de M para M1 e voltar, né? Agora, note, eu tenho uma luz, uma onda eletromagnética, né? Depois eu vou mostrar o comprimento de onda eletromagnética utilizado, né? E então é a velocidade da luz no vácuo, em princípio, né? Mas você tem o vento. Então, de acordo com a relatividade de Galileu, você vai ter uma direção da luz num sentido, mas no outro sentido você tem o vento em contrário. Isso vai diminuir a velocidade da luz. E quando a luz está no mesmo sentido do vento do éter, haverá uma soma e você terá uma velocidade superior à velocidade da luz no vácuo sob essa hipótese e sob essa teoria da mecânica clássica, né? Então vejamos, o tempo T1, né, que leva daqui para cá e para retornar, ele será, a primeira parte, são dois termos. O primeiro termo vai ser L1, né, claro, a distância, dividido pela velocidade. A velocidade, como já foi dito, vai ser a velocidade da luz subtraída da velocidade do vento, do éter. Então, C menos V, né? Isso supondo a velocidade V ao longo desse eixo pelo qual foi construído o interferômetro, né? E o segundo termo? O segundo termo é quando eu tenho a volta, né, do feixe de luz. Então a distância é a mesma, L1, porém a velocidade é a soma, C mais V. Tá? Então, trabalhando isso, você pode fazer o produto, né, de C menos V com C mais V, vai dar C quadrado menos V quadrado, e aqui no numerador, você pode colocar o L1 em evidência, está aqui, né? Então, no numerador, você vai ter C mais V mais C menos V. Ora, então o V, você vai ter mais V e menos V, um cancela, o outro você vai ficar com 2 vezes C. Tá? Essa é o tempo T1. Né? Mas eu posso reescrever isso da seguinte forma. Você pode dividir, aqui nesse termo em parênteses, você pode dividir o numerador e o denominador por C ao quadrado. Né? Quando você dividir o numerador por C ao quadrado, um C vai cortar e você vai ficar com um C que está escrito aqui. Né? E o 2 também está escrito aqui dessa forma. De tal forma que aqui no numerador vai ficar só 1. E no denominador eu também dividi por C quadrado, de forma que eu vou ficar com 1 menos V quadrado por C quadrado. Então esse é o tempo T1, é um cálculo feito no referencial do aparelho. Né? Então eu considerei que eu tenho um vento do éter, o éter é que se move e por isso afeta a velocidade de propagação da luz. Pois bem, então eu estou no referencial do aparelho para a realização desse cálculo. Agora, vamos fazer o cálculo do tempo para o feixe 2 ir de M para M2 e voltar. Então você tem agora um cálculo do feixe transversalmente à direção do vento do éter. Tá? Mas para esse cálculo eu vou fazer a conta no referencial do éter. Tá? Então eu estou no referencial do éter e no referencial do éter é o aparelho que vem para essa direção. Né? É o aparelho que vai ter uma velocidade V na direção aqui contrária do que está aqui no outro referencial. Né? Então, mudando os referenciais, eu posso fazer isso e do ponto de vista da mecânica clássica, né, não haveria problema algum eu fazer essa análise de um cálculo num referencial e outro no outro referencial. Né? Então, nesse referencial, o espelho M, né, eu vou fazer o início do movimento o feixe sai do M e vai para M2. Né? E nesse referencial então do éter, o espelho M ele vai se mover até essa posição transcorrido todo o tempo T2. Quando transcorrido o tempo T2 sobre 2, a metade
né, o espelho M estará aqui nessa posição onde está uma linha tracejada e o espelho M2 estará nessa posição. Então você vai ver que a trajetória do feixe de luz no referencial do éter será essa trajetória triangular, né? Então eu tenho que encontrar esse tempo que leva daqui para cá e a volta. Como faremos isso? Veja, CT2, né? O que é CT2? É a velocidade da luz vezes esse T2. Esse CT2 vai ser igual a 2 vezes. Aí note o que está aqui dentro desse cochete, né? Vai ser o L2, que é essa dimensão aqui, L2 ao quadrado, mais VT2 ao quadrado. Na raiz, ou seja, eu tenho exatamente essa trajetória aqui, né? Eu estou medindo essa trajetória. E vou multiplicar por 2 porque é essa trajetória também, né? E isso, essa trajetória, né, é exatamente a velocidade da luz no referencial do éter, que tem um valor c, vezes o tempo, t2, transcorrido o tempo t2. Então, supondo que eu tenho no referencial do éter a velocidade, supondo que exista o éter, a velocidade da luz no referencial do éter é c, então c vezes o tempo t2, que é o que eu quero calcular, né, vai ser a trajetória que o feixe, que o caminho óptico transcorre, do caminho óptico no referencial do éter, que vai ser exatamente essa parte, né, que eu estou aqui mostrando em branco, tá? E aí é esse o cálculo que nós fizemos aqui, né, do quadrado dos catetos, né, da raiz da soma do quadrado dos catetos. Bom, e aí o que é feito aqui é o seguinte, vamos passar esse 2 por outro lado e vamos elevar ao quadrado ambos os lados, porque aí eu tiro essa raiz e desse lado direito eu vou ficar com c ao quadrado, t2 ao quadrado por 4, e desse outro lado é o que está dentro do cochete. Porém, eu já vou escrever que é v2, v ao quadrado, t2 ao quadrado por 4. Muito bem, agora eu posso passar esse termo para o outro lado, né, subtraindo, e nós teremos o seguinte, e outra coisa, eu vou dividir tudo por c ao quadrado, né? Então, desse lado esquerdo, quando eu passo esse termo subtraindo para o outro, eu vou ficar com L2 ao quadrado, eu vou depois dividir tudo por c ao quadrado, e do lado direito eu vou ficar com, note, eu tenho T2 ao quadrado por 4, né? Então aqui, ó, T2 ao quadrado por 4, eu vou ficar com c ao quadrado menos v ao quadrado, né? E como eu dividi por c quadrado, ambos os lados, eu tenho que colocar aqui também esse c quadrado. Bom, fazendo a divisão, esse c quadrado por c quadrado me dá 1, menos v quadrado por c quadrado, né? E agora ficou fácil de eu encontrar quem é T2. Né? Passa esse 4 para o outro lado, né? E eu vou ficar, aí tira a raiz, eu vou ficar com 2L2 por C, e esse parênteses que passa para o denominador do outro lado, como eu tirei a raiz, ele vai ficar aqui na raiz. Então você tem o tempo T1 e o tempo T2. Note que em um eu tenho esse termo, 1 menos v quadrado por c quadrado, e aqui eu tenho a raiz desse termo. Tá? Em ambos, os efeitos aumentam o tempo de trânsito em relação ao caso de velocidade ser zero. Então, se a velocidade do éter fosse zero, né, você teria uma situação e, por não ser zero, você vai ter algo que vai diminuir o denominador e, consequentemente, vai aumentar o tempo de trânsito T1. E aqui também. Né? Aqui eu vou ter a raiz, mas eu também aumento esse tempo. E a diferença nos tempos de trânsito? Porque isso é o que vai determinar a diferença de fase entre os feixes 1 e 2. Então, como fica a diferença nos tempos de trânsito, que depois, comparado com o comprimento de onda da luz utilizada, eu vou ter uma noção sobre o padrão do sistema de franjas que será construído devido à possível interferência. Então, calculando a diferença de tempo, T2 menos T1,
você vai fazer o seguinte, 2 sobre C coloca em evidência, né? Então você vai ficar com L2 dividido pela raiz desse parâmetro, de 1 menos V quadrado por C quadrado, menos L1 dividido por 1 menos V2 por C2. Ótimo. Agora, nós vamos rotacionar, vamos realizar uma rotação no interferômetro. Rotação de quanto? De 90 graus. Por quê? Porque no interferômetro, no experimento que foi feito, que foi descrito até agora, um dos braços está na mesma direção do vento do éter e o outro está transversal. Se eu rotacionar, o braço L1 agora vai ficar transversal, vai ficar perpendicular à direção do feixe e o braço do L2 ficará longitudinal. Tá? Então, graficamente, vamos mostrar isso, né? Essa é a configuração do experimento que resultou nessa diferença de tempo. E se você fizer, então, uma rotação, né? Rotacionamos em 90 graus, então a fonte veio para cá, o detector, né? Foi rodado. Né? Agora, o braço L1, que é essa distância, ela está perpendicular, né, à direção. E o L2 agora está longitudinal. Tá? Então eu vou ter uma diferença de tempo que vai ser modificada naturalmente. Mas é fácil de obter essa nova diferença de tempo, que é T2' menos T1', o linha caracterizando aqui que é uma nova configuração do nosso experimento. Essa diferença de tempo vai ser o seguinte, o T2', que é agora não aquele relacionado ao feixe perpendicular à direção do vento, do éter, né? Mas longitudinal agora, ele vai ter a mesma forma do termo aqui que era longitudinal, que é esse termo aqui. Né? Então, só que agora o braço é o L2. Né? Então o meu T2' vai resultar em 2 sobre C, L2 sobre 1 menos V quadrado C quadrado. Não tem a raiz, porque ele tem a forma do tempo que resultou quando o feixe óptico se movia desculpa, longitudinalmente com relação ao vento do éter. Desculpa. Pois bem, e esse feixe agora, o do T1', vai ser quando eu tenho um movimento transversal, né, perpendicular à direção do feixe, do vento, do éter. Então ele vai ter essa forma, só que o braço é L1. Então vai ser menos L1 dividido por essa raiz. Tá? Então agora eu tenho 2 diferenças de tempo que são diferentes. Né? As diferenças de tempo são diferentes. O que isso implica? Perceba, esse ΔT possivelmente vai me gerar um padrão de interferência. O ΔT' vai gerar um outro padrão de interferências. Eu posso dividir isso pelo período, né, de um comprimento associado a um certo comprimento de onda, de uma rotação, para ver como seria a construção do número de franjas que nós teríamos nesse padrão, nesse sistema de franjas que será obtido nesse sistema e nesse. Mas o que nós queremos ver é a mudança, né, do padrão de franjas. Então o que eu vou fazer é uma comparação entre esse Δ'I e esse ΔT. Ou seja, eu vou calcular a diferença das diferenças de tempo, né? E depois eu vou comparar isso de novo, com o período de uma onda eletromagnética. Quando eu faço a diferença entre esses dois ΔTs, ΔT' menos ΔT, eu obtenho o seguinte, 2 por C em evidência, e aí eu vou ter esse termo menos esse outro termo, mas aí eu vou ficar com o sinal menos com menos, vai dar mais, né? Eu vou ficar com L2 mais L1 e no denominador vai ser 1 menos V quadrado por C quadrado. Ou seja, eu combinei esse com esse, né? Que fica somado porque eu tenho o menos aqui e o menos da subtração de um pelo outro. E aí eu fico com menos, né? Aí eu vou ficar com o L2
que também esses dois vão ser somados, só que com o sinal menos, né? Então eu vou ficar com menos L2 mais L1 dividido pela raiz de 1 menos V quadrado por C quadrado. Então esse é o resultado para a diferença das diferenças, que vai ser o que me leva ao deslocamento do padrão de franjas, né? Usando a expansão binomial até termos de segunda ordem, né? Aqui está um lembrete da expansão binomial de 1 mais x elevado a n, será 1 mais n vezes x, mais n vezes n menos 1 sobre 2 fatorial, x ao quadrado, etc. Mas eu vou considerar apenas em termos de segunda ordem nesse termo da velocidade, né? Então, ΔT' menos ΔT vai me resultar em 2 por c, coloca L1 mais L2 que está em ambos, né, ambos os numeradores, coloca isso em evidência, e aí você vai ficar com 1 sobre 1 menos v quadrado por c quadrado, que é o mesmo que 1 menos v quadrado c quadrado elevado a menos 1. Menos, e aí você vai ficar aqui com 1 sobre essa raiz, que é 1 menos v quadrado c quadrado elevado a menos meio. Utilizando agora a expansão binomial, né, você vai ficar com que essa diferença é aproximadamente, repito esse termo, e esse cara aqui vai me resultar em 1 mais, porque eu tenho menos 1 vezes o x meu aqui, né, que é menos v por c ao quadrado, menos com menos vai me dar um mais v quadrado c quadrado, né? Eu vou considerar só termos de segunda ordem em v por c, né? Então eu tenho já o v quadrado por c quadrado. E aqui menos, esse outro lado vai me dar 1, né, menos meio vezes esse cara vai me dar v quadrado por 2c quadrado, né, mais, só que eu tenho menos, então vai ficar, aqui também vai ficar o menos. O menos 1, né, aqui eu tenho v quadrado por c quadrado menos a metade disso. Isso resulta naturalmente em 2 por c L1 mais L2, v quadrado por 2 vezes c quadrado, né? Então eu tenho 1 inteiro de v quadrado por c quadrado, estou diminuindo a metade de v quadrado por c quadrado, que dá então, né, v quadrado por 2c quadrado. Esse 2 corta com esse 2, e aí o dt', ΔT' menos ΔT, será L1 mais L2 por c, vou deixar nessa forma, vezes v quadrado por c quadrado. Muito bem. Agora, o que você percebe é o seguinte: a rotação do interferômetro, ela deveria, sob essa hipótese do éter, deveria causar um deslocamento na franja, pois ela muda, né, a relação de fase entre os feixes 1 e 2. A rotação muda a relação de fase entre os feixes 1 e 2. Interessante isso, né? Muito bonito, interessante e bonito esse resultado simples que acabamos de encontrar. Então veja, se, por exemplo, a diferença do caminho óptico entre os feixes variasse de um comprimento de onda, aqui eu estou analisando o tempo, mas pensando em termos de caminho percorrido, né? Se o caminho óptico entre os feixes variasse de um comprimento de onda, haveria um deslocamento de uma franja. Esse padrão seria deslocado de uma franja, né, pela linha de mira do telescópio, ou seja, todo esse padrão seria deslocado. Analisando essa linha de feixe mudando para a direita, né, haveria então um deslocamento dela para esse outro local onde se encontra essa franja. Todo o sistema seria transladado, né? Isso ao longo de uma rotação de 90 graus do interferômetro. Bom, o que o Michelson e Morley fizeram foi construir isso sobre uma superfície bastante firme, e a rotação foi feita de forma que ficasse com baixíssimo atrito, então você poderia fazer uma rotação contínua sem perturbar o sistema com a fonte de luz atingindo todos esses espelhos. Então fizeram isso de uma forma muito precisa e muito rigorosa, né? Então agora considere o seguinte: para não analisar a questão do tempo, mas para poder analisar exatamente o deslocamento de franjas com relação a essa linha de mira, né, seja ΔN o número de franjas se movendo, né? Como eu vou mover esse sistema de franjas, né?
pelas linhas de mira à medida que a franja se desloca. Então, esse ΔN vai ser esse número. Se uma luz de comprimento de onda, por exemplo, lambda, for utilizada, tal que o período de uma variação seja o período t de uma variação, que é o inverso, né, o recíproco da frequência, né? Aqui ni é frequência, aqui essa letra é ni, frequência, diferente dessa outra letra que é v, né? Parecem, mas são distintas. Então o período é 1 sobre a frequência, né? E a frequência vezes o comprimento de onda é a velocidade da luz, ou seja, a frequência é a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. E aí é o que você tem aqui, 1 sobre a frequência vai ser o lambda por c. Tá? Então, se uma luz de comprimento de onda lambda for utilizada, tal que o período será lambda por c, né? Então você vai ficar que o ΔN ele vai ser essa diferença de tempo obtida devido à modificação da rotação do interferômetro, né? Eu faço medida numa situação e faço a medida na outra situação e essa diferença vai me resultar numa diferença de fase. Se eu coloco isso com relação ao período da radiação, da luz utilizada, né, você vai ter exatamente o deslocamento em termos de comprimento de onda. Você poderia pensar aqui diferente, eu poderia calcular o ΔT' e dividir pelo comprimento de onda, aí eu teria o padrão de franjas, né, no sistema linha rotacionado. E o ΔTzinho aqui pelo período vai me resultar no padrão, no número de franjas na outra configuração. Então, quando eu faço a subtração desses dois padrões, eu vou ter o quanto que eu tive de deslocamento no meu sistema de franjas. Tá? Então, como ΔT' menos ΔT é dado por essa expressão, e eu dividir por t, eu vou ter aqui, então, no denominador CT. CT é o próprio comprimento de onda, né? Então eu tenho que o resultado do ΔN será L1 mais L2, V quadrado por C quadrado, dividido pelo comprimento de onda lambda. Muito bem, né? Então agora eu consigo compreender o padrão das franjas, né? E esse será o deslocamento no padrão de franjas esperado quando você rotaciona o seu interferômetro de Michelson-Morley por 90 graus. A previsão é a seguinte, note que quanto maior forem os braços, né, do caminho óptico percorrido, maior será o deslocamento. Quanto maior for o vento do éter, maior será o deslocamento. E quanto menor for o comprimento de onda, também, como ele está no denominador, quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser o deslocamento. Então você também buscaria por utilizar uma radiação com comprimento de onda menor possível, ou seja, uma energia, uma frequência maior, né? O experimento de Michelson-Morley foi tal que o caminho óptico L1 mais L2 foi de 22 metros. Né? Mas não porque os braços eram braços muito grandes, mas porque eles fizeram um padrão em que a luz era refletida 8 vezes. Né? Você tinha 8 vezes a luz percorrendo cada um dos braços, utilizando, claro, vários espelhos. Né? E aí alcançaram esse valor de 22 metros. O comprimento de onda utilizado foi de 5,5 vezes 10 a menos 7 do metro e a velocidade hipotética do éter, né, essa era a hipótese a ser testada, e eu vou fazer a previsão com base nessa hipótese, é de 30 km por segundo, ou seja, o V por C 10 a menos 4, como nós calculamos em algum slide anterior. De tal forma que o ΔN seria 22 metros dividido por 5,5, 10 a menos 7 do metro, você vai cortar metro com metro, né? E o V por C
é 10 a menos 4. Como eu estou com um quadrado, é 10 a menos 4 ao quadrado. Então aqui você vai ter um 10 a menos 8. Né? Aqui você tem um 10 a menos 7, cancelando com 10 a menos 8, eu vou ficar com 10 a menos 1 aqui no numerador. 22 por 5,5 é 4. Né? Dividindo 22 por 5,5, você tem 4. Então é 4 vezes 10 a menos 1, que é 0,4. Esse era o deslocamento esperado para essa velocidade do éter. Ou seja, haveria o deslocamento de 4 décimos de uma franja. 40% daquela franja seria deslocada com relação a esse padrão, né, que é colocado aqui como exemplo. Ótimo, isso não é um deslocamento muito pequeno, é um bom deslocamento. E note, a precisão desse equipamento, dessa forma do experimento de Michelson-Morley de 1887, era tal, a precisão era tal, que um deslocamento de 1 por 100, de 1%, 0,01, de uma franja poderia ser detectada. Um deslocamento de 1 por 100 seria detectado. Aqui é 40 por 100. Aqui é 4 décimos, é 40 por 100, né, o esperado para essa velocidade hipotética do éter. Ou seja, mesmo se o éter não tivesse essa velocidade alta, ainda seria possível medir, né, dada até um certo limite de velocidade, ainda assim ele conseguiria medir. Então, né, chega, né? Qual é o resultado desse experimento? Mediu ou não mediu? Observou esse deslocamento ou não observou? Não foi observado qualquer deslocamento. Não foi, de novo, né? Não foi observado deslocamento algum, tá? Na realização desse experimento ao rotacionar de forma contínua, né, o interferômetro. Muito bem, porém, né, a Terra gira em torno do seu eixo, né? Você tem dia e noite, e essa experiência então foi realizada, foram feitas medidas dia e noite, porque talvez, né, isso tivesse algum efeito. Não foi observado qualquer deslocamento nas medidas, seja realizadas durante o dia e durante a noite, não tinha diferença alguma. Ah, mas tudo bem. Pode ser que eventualmente a Terra estivesse numa posição em que o vento seria zero, né, com relação à Terra. Mas como a Terra gira em torno do Sol, você tem que fazer medidas durante as estações do ano, as diferentes estações do ano. Isso foi feito. E aí também não foi observado qualquer deslocamento, nada foi observado. Né? Foi medido um ΔN zero, né, comparado com uma previsão de 0,4. Tá? E a precisão do experimento era de 0,01, ou seja, era de fato zero que foi medido. Né? E isso, naturalmente, é um golpe para a hipótese do éter. E vários outros experimentos com precisão maior ainda do que a precisão dessa configuração do experimento de Michelson-Morley, né? Vários outros experimentos com precisão maior tentaram medir tal deslocamento, mas não observaram. Então você tem um resultado que leva à seguinte conclusão: a medida da velocidade da luz é a mesma, ou seja, c, para todas as direções e em qualquer referencial inercial. Né? Não tem modificação. Você fazendo em diferentes referenciais, você não vê a existência de um referencial privilegiado. Então você conclui que a velocidade da luz tem o mesmo valor em todos os referenciais. Né? Mas esse resultado é incompatível com as transformações de Galileu. Por quê? Porque num referencial você teria que ter V mais C, etc, etc. Né? Então isso não parece condizente. Né? E o eletromagnetismo é incompatível com as transformações de Galileu. Né? Então isso tem alguma coisa que precisa ser encontrada. Né? Mas a história não vai parar por aí, né, a respeito do experimento de Michelson-Morley. Isso aqui não foi
o fim do éter, né? Para tentar salvar o éter, algumas tentativas, né, foram tentadas, hipóteses hipotetizadas e conjecturas conjecturadas, né? Mas antes, deixa eu ler o que o Emílio Segre, naquele livro From X-Rays to Quarks, né, o que ele disse a respeito do Michelson. Ele disse o seguinte, a respeito não do experimento, a respeito do Michelson, né, que as medidas dele, as medidas que o Michelson realizou sobre a velocidade da luz, são um dos pilares da teoria da relatividade, né? Então, o Michelson, você poderia pensar que as medidas que o Michelson fez, claro, depois com a assistência do Morley, as medidas que o Michelson fez são pilares, né? É um dos pilares da teoria da relatividade. Como é, em geral, ensinado. Você vai ensinar relatividade especial, você fala, olha, as medidas que esse camarada fez mostra que não existe evidência do éter. Não estamos falando que existe ou não existe o éter, mas não existe evidência do éter e então isso te leva ao desenvolvimento da teoria da relatividade do Einstein. Mas parece que essas medidas não influenciaram, né, não parecem ter influenciado o Einstein em 1905. Né? O que influenciou o Einstein? O Einstein provavelmente se convenceu a priori, né, estava convencido a priori de que as equações de Maxwell tinham que ter exatamente a mesma forma em todos os sistemas de referência inerciais. Em todos os sistemas de referência que têm um movimento retilíneo uniforme com relação a um ao outro, né, uns aos outros, ou seja, referencial inercial. Né? Então, para ele, o Einstein, a ideia de que deveria existir um princípio de relatividade era suficiente para mostrar que aquilo estava equivocado, então você tinha que buscar esse sistema de referencial que valeria tanto para o eletromagnetismo quanto para a mecânica e, consequentemente, a mecânica deveria ser modificado. Isso é interessante, né? Essa percepção do valor, né? Do que teve valor para o Einstein foi o princípio de relatividade e não a medida do experimento de Michelson, mostrando que você não tinha nenhuma evidência da existência do éter. Tá? Então é isso, né? Tivemos tentativas para preservar o conceito do sistema o sistema referencial do éter, o sistema em que o éter estaria em repouso, mas essa é uma outra história.